Muito bem, meus caros amigos, aqui do canal Catequese. Estou de volta, depois de um período aí cuidando de afazeres particulares e acabei não tendo tempo de estar aí preparando material, estar performando as pesquisas para poder levar para vocês o conteúdo que é a proposta do canal Catequese. Mas 2020 está aí, estaremos aí novamente com toda a força, com toda a nossa dedicação para dar continuidade, dar prosseguimento a esse nosso projeto. Muito bem, talvez hoje seja o último vídeo meu aqui para o canal Catequese do ano de 2019. Hoje já é dia 28 de dezembro e logo em breve estaremos aí no ano de 2020, não é? Um quinto do século 21 já foi cumprido, estamos entrando nele, 20 anos. Daí fica aquela pergunta, aquela inquietação que deveria ser de todos nós, né, cristãos, católicos ou não. E aí, o que nós estamos fazendo com relação à edificação da sociedade, à edificação do ser humano, conforme é o centro da palavra de Deus, conforme é aquilo que Jesus tentou nos transmitir? O que nós temos feito? Ou será que nós continuamos andando em círculo, conforme um calendário performado aí, desenvolvido pelos romanos? Começa o ano, termina o ano, começa o ano, termina o ano, começa o ano, termina o ano. Dentro da igreja uma série de tempos, tempo disso, tempo daquilo, e estamos sempre com os mesmos problemas, com o mesmo sistema agindo, com as mesmas mazelas atacando a nossa sociedade. E aí, o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito nos últimos tempos? Vamos pensar somente na nossa vida, na nossa geração. O que é que nós fizemos na nossa geração, no nosso tempo, de positivo, para tentar resolver o sofrimento, tentar resolver todos esses problemas, né, que assolam a sociedade, não só no Brasil, como no mundo todo. E aí? E como tema central disso, eu gostaria de estar mencionando para vocês a homilia do Papa Francisco no último domingo, dia 22, onde ele, não sei se você teve a oportunidade, né, de estar acompanhando, de ter observado em algum lugar. Estou aí colocando na tela para vocês agora o ponto central da homilia do Papa Francisco do último domingo, dia 22. A Igreja Católica está 200 anos atrasada e o Papa pediu reformas. Isso saiu em todas as revistas, jornais, na mídia, mas dentro da própria igreja não foi mencionado. Pelo menos na paróquia que eu costumo frequentar, não houve menção nenhuma a esse discurso do Papa Francisco, que para mim é um alento, é uma esperança, ainda que tardia, ainda que vai demorar mais 200 anos para que a gente possa resolver essa questão, né, de reformas e do atraso da igreja. É uma coisa que eu venho dizendo na minha vida tão curta há muito tempo, que isso precisaria acontecer, uma modernização da igreja. E quando se fala em modernização da igreja, o Papa também comentou na homilia dele, né, a respeito da questão da modernização da doutrina, a modernização da catequese, né? E também citou o problema do homossexualismo, da pedofilia dentro da igreja, que isso precisa ser resolvido de uma maneira urgentíssima. Com relação a esse segundo tema, né, isso aí eu já deixo
para pessoas aí como o Júlio Ferrari, por exemplo, que tem um trabalho já de ativismo dentro dessa área que eu apoio, né? Tenho compartilhado dentro do Acorda Limeira, que é um grupo aqui da região de Limeira, né? Da Diocese de Limeira. Então, isso eu deixo para o Júlio, que já tem uma experiência, já tem adiantado aí um trabalho nesse sentido. Agora vamos falar um pouquinho da minha seara, daquilo que eu entendo, que é a questão da doutrina. A questão da doutrina da igreja, e que nós temos aí um delay, nós temos um atraso de 200 anos, tanto em catequese, como também na questão doutrinal. Venho dizendo isso há muito tempo, né? Venho tentando, com as minhas pequenas forças, estar trazendo a iluminação, trazendo a lucidez às pessoas, trazer informação às pessoas com relação àquilo que vá desencadear no engrandecimento, na edificação da sociedade, no engrandecimento do ser humano. Entretanto, as barreiras são enormes, as barreiras são tremendamente fortes e também aí pautadas por interesses, né? Interesses políticos, interesses financeiros, e que não permitem que se avance com qualquer tipo de projeto que não apele, não se utilize daquilo que é preconizado por um grupo de pessoas, né, que apostam sempre, estão sempre apostando na ignorância, apostando sempre no atraso, apostando sempre na mediocridade das pessoas para poder explorá-las. Isso é lamentável. Recentemente eu fui vítima aí de um acontecimento bastante que ilustra muito bem isso, né? Vou até tornar público aqui agora, vou comentar com vocês. A questão de 5 ou 6 meses atrás, a minha esposa foi convidada para organizar um grupo de crianças e jovens adolescentes, e ela aceitou e acabou. Como eu tenho formação em teologia, tenho formação em filosofia e tenho conhecimento, né, com relação à liturgia, com relação a uma série de documentos da igreja, né, ela pediu minha ajuda para que pudesse levar esse trabalho adiante de uma maneira com melhores resultados, né? E a princípio eu já coloquei, né, a minha opinião era que seria necessário nós transmitirmos conteúdo para essas crianças, para esses jovens adolescentes, antes de mais nada. Conteúdo absolutamente necessário, absolutamente imprescindível para o crescimento, né? E ali fiz uma proposta até como é um grupo muito heterogêneo, né, de crianças a partir de 4 anos até jovens adolescentes aí com 16, 17, 18 anos. Olha, nós temos que fazer uma separação disso. Vamos colocar crianças de 10 anos de um lado e crianças acima dos 10 até aí em diante numa outra sala, né? E nós vamos estar colocando os temas e o conteúdo de acordo com cada faixa etária, né? E tá, legal. Pô, vamos fazer então, né? Fizemos uma reunião inicial, e minha esposa passou uma série de recados, etc., né? E eu ali, então, fui apresentado, né? E conversei com aquelas pessoas durante 15 minutos. 15 minutos. E expus exatamente isso. Queria fazer uma divisão, separar aquelas crianças, né? E queria entregar um determinado conteúdo, mas qual seria o conteúdo? Daí comecei a falar alguma coisa
bem rápida a respeito, olha, vocês sabem como é que é a divisão da sociedade judaica no tempo de Cristo, como eram os grupos que existiam, como que era constituída a sociedade, né? E ali fiz uma breve explanação a respeito do que são os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, e até aí tudo bem. Terminando a reunião, vamos todo mundo embora, beleza, vamos aí, né? E a próxima, inclusive até convidei, né, para que os pais participassem, para que os pais viessem participar conjuntamente com os jovens, né, que ali estavam, porque são informações que abrangem inclusive até uma catequese para adultos, né, que hoje está aí jogada às traças e que não existe, né? Nós estamos vendo aí pessoas adultas com uma fé diminuta, muito pequenininha, exatamente porque não tiveram formação suficiente, não tem conhecimento, não tem absolutamente nada de palpável, né, para poder distinguir, para poder construir o que é exatamente o objetivo de Deus, né? Mas muito bem, aí, até aí tudo bem, eu falei assim, olha, vai ser muito interessante tudo isso, né? Mas passado alguns dias entra em contato o padre da paróquia, queria conversar comigo e com a minha esposa. Eu falei, muito bem, acho que ele vai dizer ali, né, poxa, foi legal, né, o início disso tudo, né? E fomos até lá e quando chegamos lá vimos exatamente o contrário. O padre disse que o pai de uma daquelas crianças, adolescentes, né, havia procurado, dizendo que se eu continuasse com aquele tipo de tema, ele iria simplesmente retirar o filho dele de lá. E daí adiante eu percebi também, né, o padre perguntando para mim o que eu tinha falado. E expus para ele conforme eu coloquei aqui para vocês. Quando daí eu percebi que o padre também estava em conjunto com a pessoa que fez esse tipo de reclamação e disse, olha, é o seguinte, você vai ter que ensinar o credo, você vai ter que rezar Pai Nosso, você vai ter que ensinar a rezar terço. Olha, sinto muito, mas isso não é o meu objetivo. Eu tenho 58 anos de idade, já passei da metade daquele tempo que eu teria para viver aqui no mundo, né? E eu não vou, de maneira nenhuma, me esforçar em fazer esse tipo de coisa, mesmo porque, eu vou até trazer aqui, para quem não conhece, né? Para aqueles que não são assim tão íntimos, né, da palavra de Deus, tão íntimos daquilo que está nas Escrituras. Vou ler para vocês aqui um trechinho bem interessante. Isaías 29, 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que esse povo se chega junto de mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão e somente de regras e doutrinas criadas por homens. Isaías 29, 13. Olha, não adianta os lábios estarem próximos de Deus se o coração está distante. Entendeu? Isso não adianta nada. Agora você ajoelha, agora você fica de pé, agora você faz o nome do Pai, agora você, sabe, senta aí, fica de pé, levanta, canta. Tá, mas e qual é o conteúdo disso? Qual é o objetivo disso? Isso aí é só ritualismo. Ritualismo. Eu sou um daqueles que são partidários, sabe, de até que não existisse nada disso.
mas que existisse conteúdo naquilo que se fala. Nós estamos fartos de homilias rasas que não acrescentam absolutamente nada. E isso não é para a formação, para a edificação das pessoas, para a edificação do ser humano. Não edifica ninguém, não edifica nada. Se não houver um trabalho de base, se não houver uma conscientização, se não houver o questionamento, se não houver o controverso, se não houver tudo isso, você não consegue, não será possível aí se desenvolver a fé das pessoas. Por isso, como eu falei há pouco, tem um monte de adulto aí com uma fé tão rasa, tão pequenininha, e está dentro da igreja. Agora, o que é mais lamentável, né, é quando você tenta colocar conteúdo nas coisas e você é barrado, ao mesmo tempo que existem uma série de pessoas aí com problemas mentais, inclusive, ocupando espaço em palestras, ocupando espaço em seminários, ocupando espaços, sabe? Exatamente porque essas pessoas são doentes, possuem problemas de sentimento, problemas sentimentais graves, e isso acaba interferindo no sentimento das pessoas. É o famoso sentimentalismo. É nisso que a Igreja Católica hoje tem apostado, assim como essas outras igrejas que estão aí, nessas outras denominações, também têm apostado. Simplesmente sentimentalismo. Manipular as pessoas pelo sentimento, para poder sacar vantagens dessas pessoas, dos ignorantes, dos pobres ignorantes, tirar dinheiro delas, tirar vantagem política delas. Numa igreja católica hoje infestada de sindicalistas e de toda a ordem de políticos que se pode ter ideia. É isso que se busca. Apenas poder político, apenas poder financeiro. E as pessoas não conseguem enxergar isso, porque ainda estamos aí calcados, estamos aí firmados em cima de uma doutrina de 200 anos atrás, uma coisa absolutamente absurda, e que vem sendo exponencialmente aumentada nas últimas décadas, desde que em 1960 o tal de Farhan nos Estados Unidos, um charlatão de primeira categoria, desenvolveu esse negócio de neopentecostalismo. Daí veio atrás, veio carismáticos, veio uma série de coisas aí dentro de igrejas protestantes aí, né? Onde se fala mais a respeito de Satã do que a respeito de Deus, e a Igreja Católica indo pelo mesmo caminho. Todo mundo sendo nivelado por baixo. Todo mundo sendo nivelado por baixo. E o lamentável disso tudo é você passar numa rua e encontrar do lado da outra 5 igrejas. Uma igreja católica, uma igreja neopentecostal, uma igreja protestante, uma denominação tal, denominação X, Y. E se você entrar em qualquer uma delas, vai parecer que você está no mesmo lugar. Os discursos são os mesmos, as homilias são as mesmas, os cultos são os mesmos. Diversionismo. Quando eu venho aqui, falo sobre a engenharia do consentimento. E agora vem o Papa Francisco e confirma isso. Fala a respeito da doutrina, rasa, não se entrega absolutamente nada, e depois nós vamos reclamar, né? Depois se reclama que os jovens estão longe da igreja, né? O que fazer para trazê-los? Olha, tem muitas coisas para trazê-los. Trazer por conteúdo. Aí é mais difícil, é mais complicado, porque aquele que está ali ministrando isso, seja ele o padre, seja ele o coordenador, seja ele lá quem for, tem que ter conhecimento. Aí a coisa começa a pegar. Nos
firmar de acordo com aquilo que nós temos de ritualismo da igreja, é fácil. É fácil, só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. Se firmar em cima disso, extremamente simples. É tudo mecânico. Agora, eu quero ver desenvolver bom senso, desenvolver a capacidade de pensar, desenvolver a capacidade de questionar das pessoas. Isso que eu quero ver. Aí o buraco é mais embaixo. Aí precisa ter uma formação sólida. Porque à medida que você envia os estímulos, eles vão retornar para você. E você tem que estar preparado aí. Aí fica a grande pergunta: estão preparados? Não estão preparados. Não estão. Passei por 2 cursos de teologia da igreja. Os 2 absolutamente ridículos. Ridículos. Com pessoas absolutamente despreparadas que, quando questionadas, quando colocadas em xeque, não conseguem sair. Não conseguem dar a resposta, dar o retorno daquilo que aquelas pessoas que ali estão merecem. Inclusive eu era muito mal visto, né? Eu sempre fui muito mal visto nos cursos aí por onde eu passei. E lamentavelmente digo o seguinte, tá? Nós vamos ter que ensinar padre a ser cristão. Ensinar padres a serem cristãos, porque não são. Não têm o menor conhecimento. São rasos. Quando confrontados, colocados diante das polêmicas, e olha que eu não estou falando aí da questão aí abordada aí pelo Júlio Ferrari, por coisas desse tipo, não. Estou falando dos livros, estou falando das escrituras, estou falando daquilo que está escrito, estou falando dos dogmas, que são absolutamente controversos. Quando confrontados com isso, não conseguem dar nenhum tipo de resposta. Rasos. Aposta-se apenas no sentimentalismo, aposta-se apenas em problemas, pessoas com problemas mentais que vão transmitir um sentimentalismo, né? E vão criar outros malucos. É isso que o Papa está dizendo. Infelizmente a igreja, ela alcançou um ápice aí há 200 anos atrás, de repente achou que estava tudo dominado, tudo sob domínio e controle, e simplesmente, como diz aquele ditado, sentou em cima do rabo e ficou esperando para ver o que é que ia acontecer. 200 anos de atraso. O Papa está aí dizendo. Não sou eu, não. Pois bem, depois desse acontecido, né, que aconteceu aí comigo, com a última pedra no caminho, eu resolvi me afastar. Eu resolvi me afastar das minhas atividades na igreja. Resolvi me afastar. Fazia parte de um grupo de canto, resolvi me afastar. Por quê? Porque é absolutamente inócuo, absolutamente sem objetivo, perda de tempo. É isso. É disso que se constitui. É bater palma para louco dançar. As pessoas entram vazias e saem vazias desses espaços, desses lugares, porque não tem repertório, não tem conhecimento suficiente para poder se desenvolver. E fica pior ainda que quando a gente tenta fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de colocação, baseando-se daquilo que nós temos o conhecimento, daquilo que é historicamente comprovado, né?
daquilo que existe dentro de uma série, milhares de estudos de teologia, né, teológicos aí, de proposições teológicas. Quando a gente tenta fazer qualquer tipo de observação nesse sentido, você logo já é questionado, né? Tem sempre aquela frasezinha que diz assim, né? Ah, mas para que a fé precisa disso? Para que a fé precisa de conhecimento? Para quê? Fé não precisa de conhecimento. Precisa, claro que precisa. Quando Jesus diz que lobos, né, virão em pele de cordeiro, né, e estarão ao nosso redor, o povo não aprendeu ainda a distinguir um lobo de um cordeiro. Não sabe. E só vai aprender a distinguir o lobo do cordeiro quando for confrontado, quando for colocado diante das polêmicas, for colocado diante das dúvidas. É preciso aprender a duvidar. É preciso aprender a duvidar. Palavras macias. Nós temos aí nos nossos presbitérios aí um monte de gente aí falando palavras macias. Temos um monte de políticos falando palavras macias. Mas a realidade não chega até as pessoas. A realidade não é dita. Porque a realidade é dura. A realidade muitas vezes não vai encantar. E fica ali com palavras macias. Aí vai lá para a igreja, chora um pouquinho e já se sente aliviado. Não é? Então, só para recapitular, Isaías 29, 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que esse povo se chega junto de mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Papa Francisco, eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas se tivesse hoje a oportunidade de encontrá-lo, eu diria que esse seu pedido para a modernização de uma igreja que está 200 anos atrasada não vai adiante não. Não vai acontecer. Porque, em primeiro lugar, as pessoas que são adeptas a esse tipo de ideia, como eu, estão sendo colocadas para fora da igreja todos os dias. São poucos, e todos os dias são expulsos da igreja. E vai chegar um ponto, e o senhor deve saber disso, o senhor está isolado. Porque os sacerdotes que nós temos hoje, eles estão pautados apenas pelos interesses. Interesses financeiros e interesses políticos. Meus amigos, é isso daí, tá? Então, vamos lá, vamos chegar ao 1/5 do século XXI com uma igreja estagnada, e fica daí para todos vocês, meus amigos católicos, cristãos, não importa a denominação, essa reflexão. Nós que estamos aí tão presos ao sentimentalismo, está na hora de nós começarmos a nos prender e começar a enxergar como reconhecer, como arrancar a máscara dos lobos em pele de cordeiro. Grande abraço a todos, um feliz 2020, que ele seja um ano
de vitórias, seja um ano repleto aí de conquistas para todos. E vamos seguindo. Não deixe de seguir o canal Catequese, porque se na igreja nós não podemos falar, nós não temos voz, aqui, apesar do projeto ser pequeno, como os muitos dizem aí, que não tem futuro sim. Tem futuro talvez de uma pequena revolução que venha a acontecer de fora para dentro. Porque de dentro para fora nós não vamos ver isso acontecer na Igreja Católica, Apostólica e Romana. Feliz 2020, meus amigos, e até a volta.